pessoal, a paz, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre crises existenciais espirituais, que é um termo que eu acabei de inventar, que não existe, mas é quando você tem alguma crise na sua fé, quando começam a surgir dúvidas, enfim, será que isso aqui é de Deus ou não, esse tipo de coisa. Então eu vou falar algumas crises que eu passei e também como que Deus resolveu essas crises comigo. Então, um tipo de dúvida que é muito comum é: será que isso aqui é de Deus? Será que essa manifestação que eu tô vendo aqui é realmente de Deus? Por exemplo, esses dias atrás eu vi um vídeo em que eles faziam tipo uma compilação, né? Eles colocavam de um lado manifestações que eles viam no terreiro de Umbanda e no outro lado manifestações que tinham nas igrejas evangélicas. E de fato, né, algumas coisas eram realmente muito similares. Então isso é algo que gera muita dúvida nas pessoas, principalmente se na tua igreja tem esse tipo de coisa. Então antes de eu começar a falar, né, bom, como que a gente vai diferenciar então o que é de Deus e o que é de Satanás, a gente precisa entender um pouquinho qual que é a natureza de Deus e qual que é a natureza de Satanás. A gente vê lá em Isaías 14, do 12 até o 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a gente vê aqui que Satanás ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Por outro lado, a gente vê lá em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. João 14,30 fala também: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, com base nesses versículos, a gente vê, né, a natureza de Deus, que é criadora, né? Ele que criou todas as coisas, e Jesus falando que ele não tem nada a ver com Satanás. Então, sabendo disso, quem você acha que está copiando quem? Então, nesse sentido, quem que você acha que tem a probabilidade de estar copiando alguém, né? Será que Deus está olhando as coisas que Satanás está criando e ele está pensando assim, bom, já que ele está fazendo isso, então eu vou fazer também? Será que é Satanás que quer ser semelhante a Deus e ele vê as coisas que Deus como criador está criando e ele tenta copiar, falsificar e perverter essas coisas? Então, gente, muita coisa que você vê, né, que pode ser um pouco parecida, não quer dizer que Deus está copiando ou que talvez seja o mesmo espírito que está lá, que o mesmo espírito maligno que está lá, que esteja ali. Mas é porque a natureza de Satanás é falsificadora, porém a natureza de Deus é criadora. Então, eu vou falar um pouquinho das crises que eu passei e como que, né, eu passei por essas crises. A primeira que eu vou falar foi uma crise que eu tive em relação aos sonhos que eu tenho. Gente, eu sonho demais, né? Eu já mostrei os meus cadernos de sonho para vocês, então assim, tem semana que eu sonho todos os dias, né? Sonhos, assim, que eu creio serem proféticos, enfim, ou de coisas do futuro, ou coisas do presente. E no começo eu falava muito com as pessoas, né? Sempre quando eu tinha um sonho, eu tentava compartilhar com alguém, eu ficava desesperada querendo uma interpretação, né? Até que um dia, eu conversando com uma diaconisa, ela meio que jogou no ar, assim, falou: então, né, se você não tá tendo essa interpretação, talvez, né? Porque, assim, todos os sonhos de Deus têm uma interpretação. Então, isso já criou uma pulga atrás da minha orelha. E aí aconteceu uma situação específica em que eu tive um sonho ruim com uma pessoa da igreja, né? Eu compartilhei com o líder daquela pessoa. E o líder me tranquilizou, né? Falou assim: olha, não tá acontecendo nada disso, né? Mas assim, a gente vai ficar de olho, né? Mas a pessoa tá até indo embora, né? Então acho que não tem porque se preocupar, assim, a pessoa me tranquilizou. Então eu me senti pagando o maior mico, né? Porque eu tive um certo sonho com a pessoa que a princípio não tinha nada a ver e eu fiquei muito chateada porque tava acontecendo isso direto, né? De eu ter sonhos que eu não entendia, não sabia fazer com aqueles sonhos, eu não sabia pra quem falar. Porque chegou um momento que as pessoas já estavam ficando de saco cheio, assim, de novo, né, um sonho sem pé em cabeça da Daisy. Pelo menos essa era a sensação que eu tinha, né, não que alguém transparecesse isso, mas essa era a sensação que eu tinha. Então chegou um momento que eu falei, Deus, eu não tô entendendo esses sonhos, eu não tô tendo a interpretação da maioria deles, eu não quero mais sonhar, sabe? Eu falei pra Deus, Deus, eu não quero mais que o Senhor me dê sonhos, eu não quero mais sonhar. E aí o maior risco de você pedir alguma coisa pra Deus é Ele te dar o que você está pedindo. Então
que eu pedi e foi o que ele fez. E pensa uma pessoa assim que sonhava todos os dias, eu tirava um cochilo de 15 minutos, eu sonhava, às vezes eu não tava nem dormindo, às vezes eu só deitava, e mesmo acordada eu começava a ter essas visões e eu fiquei 2 meses sem sonhar. Daí uma vez teve um profeta que ele foi na nossa igreja, né, e teve um momento profético assim, onde ele começou a dar várias palavras para as pessoas, né, e você sabe quando uma palavra é com você. E aí ele falou assim, olha, tem alguém aqui que tem visões em forma de sonhos e você parou de sonhar, né, você parou de ter essas visões. Mas se você pedir perdão para Deus, Deus vai voltar a te dar esses sonhos e essas visões. Então, naquele momento eu sabia que Deus estava falando comigo, né, que realmente eu tinha parado, foi algo que eu tinha pedido, porque, enfim, eu tava com medo, eu tava com um monte de questionamentos. Mas eu fui até o altar, né, e eu falei, Deus, eu acho que comigo que o Senhor tá falando, eu te peço perdão, porque eu falei que eu não queria mais sonhar, não queria mais ter visões, eu não queria mais nada. Mas assim, se o Senhor deseja, então eu quero me abrir novamente e eu peço que o Senhor volte a me dar esses sonhos e essas visões. Então depois de 2 meses sem sonhar, naquela mesma noite eu sonhei novamente. E dessa vez eu sonhei que em espírito eu fui levada até a Nova Jerusalém, né? Então eu vi muitas coisas lá, eu vi muitas pessoas, eu vi várias coisas, até uma coisa muito ruim, né? Mas eu sonhei novamente, né? Então assim, depois de 2 meses isso aconteceu. E naquela noite eu acordei em estado de choque, assim, né? Eu acordei... eu tava consciente, assim, eu via o meu marido desesperado falando comigo, e ele falou o que aconteceu, e eu não conseguia falar, porque o meu corpo estava em êxtase, assim, eu tava em estado de choque, eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E, enfim, e ele tentava me acalmar, e eu ouvia ele, assim, mas eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Você tem uma manifestação dessa natureza, assim, é muito difícil depois você continuar a duvidar. Então, depois desse dia, assim, eu parei de ficar assim, será que é, será que não é, não sei o quê. Enfim, então isso foi algo que resolveu essa crise. Essa foi uma. A outra, assim, gente, eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de pesquisar as coisas, eu gosto muito de ler. E fazendo isso, eu já caí em muita... como é que eu posso falar? Eu já li muita baboseira. E no começo eu não sabia muito lidar com isso, assim, né? E as pessoas falavam pra mim, eu acreditava. E daí um dia eu tava lendo um artigo de uma jornalista. Daí ela tava falando assim que existe uma entidade que se faz passar pelo Espírito Santo, que entra nas igrejas, mas que não é o Espírito Santo. E aí pensa se eu ver um negócio desse, gente, eu fiquei apavorada. Eu não conseguia ir na igreja e relaxar, assim, eu ia na igreja e eu ficava assim, tipo, não conseguia nem orar em línguas. Eu sei esse negócio de, será que eu tô orando mesmo? Daí nessa mesma época eu acompanhava muitos pastores que estavam falando, não, porque não tem mais profeta, não tem mais apóstolo, esse negócio de língua não existe, dom não existe, esse negócio aí é tudo falso. Então isso mexe um pouco assim com a gente. E aí eu travei. Isso foi minando a minha fé, né? E assim, eu errei, né? Porque eu ia passando por todas essas coisas sozinha. Eu errei, eu devia ter compartilhado com alguém, ter conversado com alguém, mas eu tinha uma certa vergonha de falar essas coisas que estavam passando pela minha cabeça. Por mais que não durou muito tempo, essas crises assim que eu tô falando durou algumas semanas. Mas aí nesse caso, diferentemente dos sonhos, a forma com que eu consegui realmente mudar a minha cabeça foi através da palavra. Primeiro, eu tive a desagradável tarefa de ficar procurando que eles falavam uma palavra a respeito disso. Então eu li muita coisa, eu ouvi muitas pregações, eu ouvi todos os argumentos, né, falando que não tem. E aí, por outro lado, eu ia fazendo o quê? Eu ia procurando eu mesma na Bíblia. Eu fiz um bloco de notas chamado Manifestações no meu computador e eu ia copiando e colando tudo que eu via de sobrenatural na Bíblia, porque eu queria saber, né, poxa, será que Deus faz isso ainda? Será que não faz? Será que é legítima essas coisas que estão acontecendo comigo? Daí eu fui colocando. Tava lá, né, já começa de forma sobrenatural. Deus criando coisas através da voz, beleza. E daí vai indo, né? Daí Deus falando, anjo aparecendo, mar abrindo, tarará, comida cai do céu, profeta não sei das quantas. Eu cheguei a ir até o final do Antigo Testamento, daí eu comecei no Novo Testamento. E daí você vê o ministério de Jesus, né? Foi totalmente sobrenatural. Cura, expulsou demônio, ressuscitou morto, multiplicou comida, enfim. Beleza. E daí eu cheguei em Atos, né? Isso aqui, se você achar que é um pouco extenso, você pode pular. Eu não vou ler todos os versículos, eu só vou citar, mas eu queria que você acompanhasse comigo também. O Espírito Santo se manifesta como vento, como fogo, em Atos 2, 2-3. Um homem que nasceu coxo foi curado apenas com palavras em Atos 3, 4-6. O local onde os discípulos estavam se mexe e todos são cheios do Espírito Santo, Atos 4-31. Sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, 5-12. A sombra de Pedro curava, Atos 5:15.
Enfermos eram curados e endemoniados libertos. Atos 5,16. Um anjo abriu a porta da prisão. Atos 5,19. O diácono Estevão fazia sinais entre o povo. Atos 6-8. Diante do conselho, o rosto de Estevão pareceu como de um anjo. Atos 6-15. O diácono Felipe pregava, fazia sinais, fazia curas e expulsava demônios. Atos 8:5-7. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo através da imposição de mãos dos apóstolos. Atos 8:17-18. Um anjo fala com o diácono Felipe. Atos 8:26. O Espírito Santo fala com Felipe e lhe dá uma direção. Atos 8:29. Atos 8:39. Felipe foi arrebatado. Atos 9:3-4. Jesus apareceu em resplendor de luz do céu e falou com Paulo. Atos 9:3-4. Paulo cai no Espírito. Atos 9:10. Jesus conversou com o discípulo e lhe deu direções específicas. Atos 9:12. Paulo tem uma visão sobre Ananias. Atos 9:33-34. Pedro curou um homem que estava paralítico há 8 anos com a voz. Atos 9:41-43. Pedro ressuscita com a voz. Atos 10:10-11. Pedro tem uma visão. Atos 13:1. Haviam profetas na igreja do Novo Testamento. Atos 13:2. O Espírito Santo fala com seus discípulos. Atos 13:3. Imposição de mãos. Atos 15:32. Mais profetas. Atos 16:9-10. Paulo tem uma visão. Atos 16:26. Um terremoto faz a prisão tremer. Atos 19:6. Imposição de mãos, falar em línguas e profetizar. Atos 19:11-12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Atos 20:9-10. O morto ressuscitando. Atos 21:8-9. As filhas do diácono Felipe profetizando. Atos 21:10-11. Mais um profeta do Novo Testamento. E Atos 27:23-24. Um anjo apareceu a Paulo. Então, o que eu enxerguei? Eu vi aí desde a criação do mundo, não sei quantos anos atrás aí. Então, desde a criação do mundo, o mundo sendo criado e toda a história da humanidade aí vê Deus agindo de forma sobrenatural. Aí Jesus encarna, ele, em todo o ministério dele, agindo de forma sobrenatural. Aí tem a igreja primitiva agindo de forma sobrenatural. E agora a gente tem esse período da história aí que somos nós. Então, segundo alguns, agora nós estamos no período em que esse sobrenatural aí não existe mais. Agora, gente, se fosse assim, você acha que um marco tão importante desse, Deus não ia avisar em nenhum lugar das Escrituras? Porque quando tinha a antiga aliança e mudou para a nova aliança, tem um marco, entendeu? É muito visível isso. Deus avisa de forma muito explícita uma coisa dessa. Mas se você procurar esse marco nas Escrituras, falando assim, olha, galera, milhares de anos Deus está agindo de forma sobrenatural, mas a partir de agora não está mais agindo de forma sobrenatural. Você não encontra esse versículo nas Escrituras. Você não encontra porque eu procurei e eu tive o desprazer de ficar procurando pessoas que falam isso. E o que eu achei não foi nenhum versículo explícito falando assim, ó galera, não existe mais manifestações sobrenaturais. O que eu encontrei foram interpretações humanas de alguns versículos, entendeu? Mas que não tem de forma explícita falando assim, olha, a partir da igreja primitiva não existirão mais manifestações sobrenaturais. A partir da igreja primitiva não existirão mais dons. A partir da igreja primitiva não existirão mais profetas. Você não encontra isso. Se você vê o período ali intertestamentário, a gente vê que Deus ele ficou sem falar com o seu povo através de profetas durante 400 anos. Então, se você pega uma pessoa lá daquela época, e se pergunta assim, bom, existe profeta? É claro que aquela pessoa vai falar assim, não existe não, eu não tô vendo. Mas mesmo depois de 400 anos aí sem ter um profeta, de repente aparece João Batista de novo com uma palavra do Senhor. Então, ao meu ver, foi a mesma coisa que aconteceu. Teve a igreja primitiva e aí teve um período em que realmente não tinha essas manifestações que a gente vê aí, o período da Idade Média, enfim. Então você pega aí um teólogo como Calvino, então na época dele realmente não tinha, ele nasceu aí, viveu numa época antes dos grandes avivamentos, quando essas manifestações foram resgatadas na igreja. Então, é muito fácil para ele falar assim, olha, não existe, Ele atestar e fala, não, eu acho que não existe. Mas e hoje? É muito fácil você falar assim, eu nunca vi tal coisa, portanto não existe. Mas, gente, hoje isso está acontecendo. Então, Jesus falou lá em João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E em João 21:25 fala também. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então aqui a Bíblia está dizendo duas coisas. Primeiro, que existem coisas que Jesus fez que não estão descritas na Bíblia, não estão escritas, porque não haveriam livros no mundo suficiente
suficiente para escrever. E fala também que existem coisas que os seus discípulos vão fazer que ele mesmo não tenha feito. Então, gente, às vezes você vê um discípulo fazendo alguma coisa e você fala assim, isso aí não tá na Bíblia. Então, isso aí Jesus não fez. Será? Né? Se tem coisas que nós vamos fazer que Jesus não fez, ou tem coisas que ele fez que não estão escritas. Um exemplo disso, eu estava ouvindo uma pregação da Heidi Baker e eu achei incrível e eu fiquei maravilhada, assim, o ministério dela tem curas, tem ressuscitação de mortos. E ela estava contando que uma vez Deus multiplicou brinquedos. Daí se você olha pra mim e fala assim, mas onde na Bíblia que fala de multiplicação de brinquedo? Não fala, né? Fala de multiplicação de comida. Então, o que você pode pensar que, então foi Satanás que multiplicou o brinquedo, né? Gente, uma coisa que eu ouvi uma vez que eu realmente não lembro quem que falou, mas a pessoa falou mais ou menos assim. É muito mais fácil você falar que não existe, né, sobrenatural, para você justificar a sua falta de poder. Então, você não faz essas coisas, você não tem aquele poder de Deus na sua vida, então é mais fácil você olhar para uma pessoa que está fazendo aquilo e se justificar e falar assim, não, isso aí não existe, isso aí deve ser de Satanás. Foi exatamente o que os fariseus na época que invejavam Jesus falaram, né? Eles não faziam as mesmas coisas que Jesus, então eles falaram assim, bom, isso aí não existe, né? Isso aí é Beelzebub que está fazendo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então tudo isso me fez entender, né, ao longo do tempo e, assim, de uma forma muito natural me fez tirar todas essas dúvidas. Uma outra coisa também que em algum momento gerou um pouco de dúvida para mim também é a questão do pó de ouro. Então assim, eu já tinha visto isso uma vez, né, que veio o apóstolo da nossa igreja e orou e apareceu nas minhas mãos e eu ficava, né, e a princípio pensei assim, nossa, isso aqui parece creme hidratante, será que eu tô suada, alguma coisa assim, né, porque a minha noção de pó de ouro é diferente do que eu realmente vi, né. Mas aí veio uma outra pessoa da igreja e mostrou, eu falei, nossa, realmente é. Daí uma vez veio um pregador e eu fui pedir pra ele orar comigo, né. E daí ele orou por isso, né. Na verdade, na hora que eu fui conversar com ele, já tava com pó de ouro nas minhas duas mãos. E ele que percebeu isso, eu nem tinha visto. E daí ele pegou, orou por mim e liberou novamente esse sinal sobre a minha vida, né. E amém. E daí um dia, eu tava em casa e eu tava me maquiando, né? Isso aqui é um corretivo que eu coloquei um pouquinho de brilho assim pra ficar tipo um iluminador. E daí eu tava me maquiando, né? E de repente eu vi que minha mão tava toda brilhosa. Mas eu percebi que o brilho era vindo disso aqui, né? Porque não sei se vai dar pra ver, mas ele fica realmente uns brilhinhos, né? Que foi eu que coloquei, né? Então eu olhei aquilo e falei, caramba, será que aquele dia eu tava só com o brilhinho da minha maquiagem e eu achando que era pó de ouro, né? Então isso ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, mas eu achei que era uma coisa vinda de Deus. Será que é só a minha maquiagem que ficou na minha mão? Mas aí, o que aconteceu? Esse sinal apareceu na minha vida várias vezes depois, em vários cultos, né? Em várias oportunidades. Uma dessas, além do pó de ouro, apareceu óleo nas minhas mãos. Né, eu tava no meio do culto e eu percebi, na verdade o brilho eu percebi que estava na minha Bíblia, né? Eu percebi aquele brilho na minha Bíblia, então eu olhei pra minha mão e eu vi que as minhas duas mãos estavam com aquele pó de ouro. Então eu fui no banheiro, porque a minha mão tava muito suada, eu tava sentindo a minha mão muito suada, então eu fui no banheiro, eu sequei e tava realmente, né? Só que daí a minha mão ficou muito suada de novo, daí eu fui lá e sequei de novo. E daí eu fiquei olhando assim, de repente eu vi óleo minar nas minhas mãos na frente dos meus olhos. Então isso foi uma coisa muito esquisita, né? Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu nunca tinha visto. E eu até fiquei meio assim, tipo, calma, isso é muito estranho. Mas eu vi surgir na frente dos meus olhos, assim. Minha mão não tava suada, né? Por isso que eu tava sentindo aquela coisa molhada, porque ela óleo saindo. Então eu vi aparecer assim, bem na frente dos meus olhos. Então eu fiquei um pouco, assim, em choque, né? Eu não sabia como agir. E daí eu chamei um outro diácono, né? Eu mostrei pra ele, tal. E daí a gente decidiu avisar o pastor, né? Falar, pastor, né? Eu acho que se o senhor liberar isso aqui, mais pessoas vão ter esse sinal. E daí quando vai um diácono pro canto, assim, a gente acha que tem algum problema, né? Daí veio uma outra diaconisa lá ver se tava tudo certo. E daí eu mostrei pra ela, né? E daí eu peguei e virei, assim, a minha mão na mão dela e falei assim, receba em nome de Jesus. E daí apareceu na mão dela também.
Então, para não estragar a minha fé, para eu achar que é maquiagem ou qualquer outra coisa assim, desde então, uma coisa que eu faço sempre que eu vou no culto, eu nunca coloco maquiagem que tenha brilho ou esse tipo de coisa assim. Eu sempre vou com maquiagem mate, para não dar espaço para Satanás ficar falando para mim assim, olha, é maquiagem, né? Então, quando aparece, eu sei que é, porque ou eu vou sem maquiagem alguma, ou eu coloco só uma base mate, uma maquiagem que não tem brilho, para não dar chance para Satanás tentar minar a minha fé e falar assim, olha, isso aí deve ser sua maquiagem. E algo que Deus ministrou para mim, lá em Êxodo 7-10, fala assim: Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, gente, realmente, Satanás ele pode até tentar chegar aos mesmos resultados, né? Mas uma manifestação de Deus, ela sempre supera a manifestação do inimigo, que a gente vê ali que a vara de Arão comeu as outras varas. E algo também que me fez entender o que Deus estava falando a respeito, assim, que as coisas dele, as manifestações dele são maiores, né? Naquele dia em que eu recebi aquele sinal a primeira vez, a bolsa que eu estava também apareceu pó de ouro, né? Que é essa aqui. Eu estava com essa bolsinha esse dia e ela também apareceu. E eu guardo ela num determinado lugar ali no meu guarda-roupa, e a bolsa que estava junto com ela também apareceu, né? Então, assim, não apareceu não apenas na minha mão, mas em tudo que eu guardava junto com a bolsa aparecia. E você pode pensar, não, mas você só encostou. Só que apareceu em alguns lugares, gente, que o meu dedo não alcança, entendeu? Apareceu em tudo aqui no meio, aqui, em todos os cantinhos, mesmo os cantinhos da bolsa apareceu, e não apareceu na alça. Entendeu? Então, se fosse apenas, você encostou, né, você estava com maquiagem, você encostou, certamente a minha alça teria. Então, assim, ficou até diferenciado. As duas alças das bolsas não apareceu, e apareceu o pó de ouro em cada mínimo cantinho, assim, das duas bolsas que eu estava. Então, realmente, as manifestações de Deus, elas superam as manifestações de Satanás ou superam qualquer falsificação. O que muda tudo é a origem do negócio. Porque, por exemplo, se eu simplesmente pegar e passar um iluminador aqui, ficou muito parecido com uma manifestação legítima de Deus, com uma manifestação do pó de ouro. Por exemplo, né, a gente vai na igreja e vê a galera chorando. Se você cortar uma cebola, você também vai chorar. Eu quero girar. Se você for no gira-gira, você também vai girar. Mas a diferença, gente, é que nenhuma dessas coisas vai ter vindo realmente de Deus. Se quer só ser curado, tanto faz você ir no médico, você ir numa benzedeira ou você ir numa igreja, talvez você consiga os mesmos resultados, talvez você seja curado. Só que aí, quem que curou? De onde veio a origem dessa cura? Aí que tá a diferença. A gente vê lá em Lucas 11, 9-13, né, Jesus falando assim: Quem de vocês que se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Né? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Isso eu ouvi numa pregação, filho que vai pedir o Espírito Santo, e no lugar do Espírito Santo Deus vai dar um demônio, né? No caso do escorpião. Então, se você realmente estiver buscando o Espírito Santo, se o que você está buscando é realmente o Espírito Santo, é isso que você vai receber. Agora, se você não estiver buscando o Espírito Santo, se você estiver buscando alguma outra coisa que o Espírito Santo dá, aí eu não te garanto nada. A gente vê lá em Atos 8, 18-23, o mago Simão, né, que ele se converteu, e ele viu, né, ali os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro, né? Então, na verdade, ele não estava querendo o Espírito Santo, ele estava querendo alguma outra coisa, e Pedro repreendeu ele. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, o problema não era nem o que Simão estava pedindo ali, porque é uma coisa nova você impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa receber o Espírito Santo. Mas o coração dele não estava reto, né? As intenções do coração dele não estavam certas. Então, às vezes você vê, aí, né, às vezes alguém tem uma manifestação estranha, alguma coisa assim, às vezes aquela pessoa nunca quis o Espírito Santo. Às vezes, sei lá, ela queria qualquer outra coisa, queria chamar atenção, queria poder, sei lá, não sei o que ela queria, mas às vezes ela não queria realmente o Espírito Santo.
Então você precisa sondar o seu coração para ver o que você está querendo. Porque se você realmente estiver querendo o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, então com certeza ele vai dar isso que Deus fala na palavra dele. Uma outra coisa também que eu queria falar para você é para você não se sentir mal por essas dúvidas que às vezes passam pela sua cabeça, porque de certa forma é até normal. A gente vê, por exemplo, o João Batista, né? Ele batizou Jesus, ele viu a pomba descendo do céu, ele ouviu a voz de Deus falando que Jesus era o Filho amado. Em algum momento chegou ele e falou assim, viu, Jesus, é você mesmo o cara que ia vir ou, assim, tem alguma outra pessoa? E daí Jesus, ele respondeu, né, ele falou assim, voltem e anuncia a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então Jesus, ele deu as evidências ali, né? Olha só as coisas lindas que estão acontecendo aqui. Né? E um outro exemplo, Tomé, né? Tomé também duvidou, né? Então Jesus apareceu para ele e mostrou, Jesus ali se revelou. Então Jesus não tem problema de se revelar para você se você está com alguma dúvida, se você realmente está querendo saber o que está acontecendo, né? Se você está tendo alguma dúvida, eu quero te encorajar a continuar buscando, que todo engano, toda falsificação, ela vai ser desmascarada, fica tranquilo. Só não desista, né? Continua indo na palavra, indo na presença de Deus. Se você não está muito certo da igreja onde você está, né? Que, assim, não é o meu caso, eu tenho muita confiança do altar, né, que eu estou recebendo, enfim. Mas se você não tem confiança, se você tem muito medo, enfim, eu não sei se talvez você deva continuar lá, né? Procura uma igreja em que você confie, né? Se você não confia no seu pastor, você não confia nas pessoas que estão ali, eu não sei o que você está fazendo ali. Então, ou peça para Deus te mostrar se é realmente isso que você está vendo, né? Porque às vezes é uma coisa do seu coração, às vezes está tudo certo, você está vendo coisa onde não existe. Ou realmente talvez não seja o lugar ali para você ficar, né? Não sei. Mas eu te encorajo a você continuar buscando, né? E que em nome de Jesus eu oro para que todo engano venha cair por terra, né? Que Jesus venha esclarecer a tua mente. É essa a minha oração, para que você que está assistindo venha ter clareza, né, em tudo isso que está acontecendo, que toda dúvida não venha atrapalhar o que você vai receber de Deus, apesar muitas vezes que isso causa estranheza. Tá bom? Seria isso que eu tenho para dizer. Que Deus te abençoe e